Então vamos lá, meu povo, dando continuidade aqui à nossa aula da semana passada, Eletromag parte 2, é o que a gente vai estar fazendo hoje, nesse encontro. Vamos com tudo aí para cima desse Enem, beleza? Então, força magnética de Lorentz, né? Vamos mostrar aqui como é que é a força que atua num corpo, força magnética que atua num corpo carregado que se desloca ao longo de um campo magnético. Vamos visualizar aqui os diferentes casos, inclusive, isso já caiu no Enem em mais de uma oportunidade, tá? Então, vamos ficar atento em relação a isso aí, inclusive apareceu no ano passado. A força magnética, ó, ela é perpendicular ao campo e perpendicular ao vetor velocidade simultaneamente, tá? Simultaneamente. É por isso que a gente vai usar a nossa regra, ó, nossa regra da mão direita. Vamos todo mundo aí, ó, deixar a mão direita livre e separada, que eu vou ensinar a regra da mão direita para vocês não terem mais dificuldade com essa regra. Não é uma regra complexa. Você só precisa lembrar quem é quem, né? No jogo do bicho. Se você lembrar quem é força, quem é campo, quem é velocidade, você vai conseguir aplicar a regra da mão direita tranquilamente, tá bom? Não vai ter estresse. A gente pode usar os dedos ou pode usar a regra do tapa com a mão direita, tanto faz, dá no mesmo, tanto faz. A gente vai conseguir obter essa regra, vai conseguir utilizar essa regra da mesma forma, tá bom? Tem um foco de luz aqui na minha frente. Eu vou resolver esse foco de luz só um minutinho, que eu já sei o que é. Eu vou baixar a janela. Vocês vão me ver por inteiro aqui, a parte minha. Estou com a cortina aqui aberta. Aí o vidro está refletindo a luz, ó, ótica. Bom, eu achei que era isso, mas não é isso não. Então, enfim, tá dando para me ver melhor aqui. Tem um feixezinho de luz aqui no meu rosto. Tava me incomodando. Mas vamos lá. Então, a força magnética ela vai ser perpendicular simultaneamente, ao mesmo tempo, ao vetor campo magnético e ao vetor velocidade da carga, que estão no mesmo plano, como vocês podem visualizar aí na imagem, tá? Então, essa força magnética vai ser dada pelo produto do módulo da carga, pelo módulo da velocidade, pelo módulo do campo, vezes o seno do ângulo formado entre o vetor campo e o vetor velocidade. Essa é a força magnética, força de Lorentz, tá? Feliz quem vê bem sem óculos, né? Um macetezinho para você memorizar a forma. Bom, tem a regra da mão esquerda, que é uma regra que eu prefiro usar a regra da mão direita, mas eu vou mostrar para vocês a regra da mão esquerda, tá? Polegar vai representar a força, indicador vai representar o campo e o dedo do meio é a velocidade, tá? Então a gente vai fazer aqui o seguinte, ó. Observe. Se a carga for positiva, tá? Se a carga for positiva, você vai usar a regra da mão esquerda com a força magnética apontando para onde está o seu polegar. Se a carga for negativa, você inverte o sentido da força, ó. Então, a força magnética vai estar apontando, se a carga for negativa, vai estar apontando no sentido oposto, tá? O desenhozinho da mão aí é bom, bem sugestivo. E a gente tem a regra do tapa, que é a regra com a mão direita. Você vai pegar a sua mão espalmada, ó, observe bem a imagem, ó. Sua mão está espalmada, tá? Polegar indica o campo, seus dedos, o polegar indica a velocidade, o polegar está indicando a velocidade, pegue sua mão aí espalmada, bote ela para cima, assim, ó, bote sua mão assim. Então, pegue no seu polegar. O polegar está indicando o vetor velocidade. Ó, os dedos estão indicando o campo. E a palma da mão, para onde você der o tapa, indica a força. Se a carga for positiva, você dá o tapa com a frente da mão. Se a carga for negativa, é aquele tapa debochado, sabe que você dá com as costas? Você vai bater com as costas na mão, ó. Ó, minha mão aproximando da tela significa dizer que eu estou dando tapa com a palma da mão. Minha mão se afastando da tela, eu estou dando tapa com as costas da mão, tá? Se a carga for positiva, o tapa é com a palma da mão. Se a carga é negativa, o tapa é com as costas da mão, tá? Então, vamos lá, recapitular? Velocidade, campo. Velocidade, campo.
tapa é força, tapa é força. Velocidade polegar, campo os dedos, o tapa vai ser a força. Vamos lá, ó. Se a carga for negativa, o tapa é com as costas da mão. Numa perspectiva de quem está vendo de cima, gente, ó. Se a força está saindo do plano, você vai ver uma bolinha, ó. Ó. Você vai ver uma bolinha. Você vai visualizar uma bolinha saindo ali, ó, do plano. Se você tiver numa perspectiva diferente, a gente estiver numa perspectiva diferente, carga negativa, você vai ver a setinha entrando, o vetor entrando no plano. Se você estiver olhando de cima, tá? Essa imagem aí, a imagem com a visualização de cima, tá? Vamos fazer uma práticazinha aqui, né? Então, observe, ó. Eu tenho campo saindo, eu tenho essa velocidade aí, essa velocidade para cima. Eu quero saber como é que vai estar a força nesse caso aí, tá? Então, você pega aqui, ó. Você pega, o campo está saindo, se você estiver usando a mão direita, ó. Campo está saindo, velocidade está para cima. Ó, coloque a mão assim. Coloque sua mão direita assim. O campo está apontando para você, saindo do plano da tela aí, ó. Então tá assim. Sua velocidade é o polegar que está para cima. Como é que vai estar o campo? Para onde é que eu vou dar o tapa, ó? Ó, estou dando tapa para que lado? Para a direita da tela, né? Ó. Olha lá, ó, o campo vai estar saindo, velocidade está para cima. Olha como é que está o tapa. Olha como está o tapa. Na direita da tela. Estão vendo? Então, aí está a força magnética. Vamos lá, ó, outro caso. O campo está entrando. Velocidade está para a direita. Então, eu tenho aqui, gente, ó, observe minha mão. Meus dedos representam o campo. O campo está o quê? Ó, entrando no plano da tela, entrando no plano da tela. Meu polegar está apontando para onde? Para onde está a velocidade. Então, velocidade para a direita, campo entrando. O tapa, como a carga é positiva, o tapa eu vou dar com a palma da mão ou com as costas? Com a palma, né? Carga positiva. Então, o tapa está para cima, ó. Deu tapa para cima. Força magnética vai estar para cima. Ó. Olha o tapa para cima. Pô! Força magnética para cima. Agora, campo entrando, velocidade está na diagonal, ó. Ó, fazer a mesma coisa, ó. Se eu botar minha mão assim atravessada, campo entrando, velocidade na diagonal. Só que a carga é negativa. Eu não vou dar o tapa para cima com a palma da mão, eu vou dar o tapa com as costas da mão. Então, ó, alinhei minha mão aí, ó. Olha o tapa, olha o tapa. Carga negativa. Tapa com as costas da mão. Tá? Que eu tenho, ó, campo para baixo, velocidade para a direita. Então, vou até me ajeitar aqui melhor para vocês visualizarem só minha mão. Vocês verem só minha mão. Então, ó, tem um campo aqui para baixo, velocidade para a direita. Não tá legal. Vou ficar em pé aqui para vocês visualizarem só minha mão. Só minha mão. Então, ó, campo para baixo, velocidade para a direita. Carga é positiva, gente, ó. Eu tô dando tapa entrando na tela. Tapa entrando na tela, ou seja, a força magnética vai estar entrando na tela. Não é difícil. Quando você visualiza mais de um caso, você consegue pegar tranquilamente. Então, como é que vai ficar, ó? Ó. Olha lá, ó. Tapa para dentro. Do jeito que eu mostrei para vocês. Tá? Campo para a esquerda, velocidade, ó, campo para a esquerda da tela de vocês, velocidade na diagonal, o tapa eu vou dar como? Ó lá, ó. Com as costas da mão, que a carga é negativa. Então, o campo vai estar entrando, ou a força vai estar entrando. Agora eu tenho velocidade entrando. Professor, velocidade entrando. Ó, o polegar entrando, velocidade. Ó, o campo está para a direita, velocidade entrando, campo para a direita, carga positiva. O tapa eu vou dar para baixo ou para cima? É um tapa para baixo ou um tapa para cima?
com a palma da mão ou com as costas da mão? Como é que eu vou bater aí? Hein? Carga positiva? A palma. Palma da mão, ó. Tapa para baixo, força tá para baixo. Pronto, você já sabe usar a regra da mão direita tranquilamente, tá? Mostrei alguns casos aqui para vocês visualizarem a utilização da regra da mão direita, tá? Agora a gente vai analisar a dinâmica das cargas que se movem ao longo de um campo magnético uniforme, tá, gente? A carga caminhando. Então vamos lá, ó. Se a carga ela caminha no sentido paralelo ao campo, gente, para e pensa, reflete, ó. Se a carga ela tem velocidade paralela ao campo, pode ser mesmo sentido ou sentidos opostos. Basta ser paralela. O seno de zero é zero. Seno de zero é zero. Ai, meu Deus, cadê minha canetinha? Por que eu botei você, caneta? Ó, meu amor, não fique triste. Saudade existe para quem... Nananã. Deixa eu procurar minha caneta. Onde é que você tá? Aqui na cadeira, nem senti, ó. Que coisa. Vamos lá. Como é a força magnética de Lorentz, que eu mostrei para vocês na aula de hoje? Preste atenção no que eu estou falando. Força magnética vai ser carga vezes velocidade vezes o campo vezes o seno do ângulo entre a velocidade e o campo. Gente, se esse ângulo aqui for zero, força magnética vai ser zero. Se esse ângulo aqui for 180 graus, a força magnética vai ser zero também. Por quê, professor? Porque, gente, o seno de zero e o seno de 180 é zero. Se o seno vale zero, eu estou multiplicando ali carga vezes velocidade vezes campo vezes zero, o resultado desse produto vai dar zero. Então, professor, quando a carga está paralela, está com a velocidade paralela ao campo, né? Mesma direção e mesmo sentido, ou mesma direção em sentidos opostos, o que é que vai acontecer? Não vai ter força magnética atuando sobre ela. Se não tem força magnética atuando sobre ela, gente, força magnética resultante vai ser zero. Deixa eu apagar isso aqui para... Se a força magnética resultante é zero, o que é que vai acontecer? A carga vai estar em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, não vai sofrer nenhuma ação do campo. Por quê, professor? Porque a carga caminha paralela às linhas de indução do campo. Então não vai ter um movimento que vá ser influenciado pela ação do campo magnético. A carga permanece em MRU, tranquilamente. Agora, se a carga for lançada perpendicularmente, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com o campo, tá? Velocidade e campo agora formam um ângulo de 90 graus. Então, tem o campo saindo e a velocidade vindo aqui, andando no plano, numa direção perpendicular a esse plano, a esse campo. Quando isso acontece, aí, meus amigos, minhas amigas, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que a, a carga, a gente vai ter a carga, vai ter que a carga, ela vai descrever um movimento circular uniforme. Ó, a força magnética, ela vai se comportar, gente, ó, como força centrípeta, tá? Então, ela vai descrever um movimento circular uniforme. Logo, a força magnética vai ser a força resultante centrípeta. Ou seja, carga vezes velocidade vezes o campo, vezes o seno do ângulo, que é o seno de 90, seno de 90 vale 1, vai ser igual a mv ao quadrado sobre r, que é a força centrípeta. Aí a gente vai
isolar aqui, ó, achar o raio dessa trajetória que ela está descrevendo, essa trajetória circular, tá? O macete aí, Habib me vê um quibe, tá? Habib me vê, MV, sobre QB, quibe. Bom, o que é que acontece? O que é que vai acontecer aí nesse caso, tá? Notem que, no primeiro caso, a força magnética não realizou trabalho sobre a carga. Ó, nesse segundo caso, a força magnética também não realiza trabalho sobre a carga. Então, gente, a gente pode dizer que a força magnética ela não vai realizar trabalho sobre uma carga elétrica nunca. Por quê? Por quê, professor? Porque a força magnética ela não vai dar energia para a carga se deslocar. Porque o vetor força magnética ele é sempre perpendicular ao vetor velocidade. E a gente sabe que quando a força ela é perpendicular ao deslocamento, essa força não realiza o trabalho. Então, sempre que uma carga se mover no campo magnético, esse campo magnético realizará sobre essa carga um trabalho? A resposta é não. Não realizará sobre essa carga um trabalho. Tá, gente? Isso não quer dizer que a força magnética não realize trabalho em hipótese nenhuma. Pelo amor de Deus, não afirme isso. Tome cuidado com generalizações, gente. Eu estou falando aqui de uma situação em que envolve uma carga se deslocando no campo magnético. Quando carga se desloca em campo magnético, de fato, a carga não sofre ação de trabalho. Tanto é que nos aceleradores de partículas, a gente utiliza acelerador de partícula, estou acelerando carga elétrica, estou botando carga elétrica para acelerar. A gente vai utilizar carga para acelerar. Vamos utilizar carga para acelerar, campo elétrico para acelerar, para realizar trabalho. E vamos utilizar campo magnético para desviar, para mudar a trajetória, tá? Então, o campo magnético, ele desvia a trajetória de uma carga elétrica, mas ele não acelera a carga elétrica no sentido de aumentar a rapidez dessa carga, de dar mais velocidade. Não faz isso. Quem realiza isso, o trabalho sobre a carga elétrica, é o campo elétrico, tá? Preste atenção nisso. Dá para a gente calcular o período também, né? Calcular o período de rotação, né? Velocidade vai ser a distância sobre tempo. Quando você completa uma volta, a distância é o comprimento da circunferência. O perímetro de uma circunferência, gente, 2π raio. Quando você completa uma volta, o tempo que você gasta para completar uma volta é que a gente chama de período. Então, dá para a gente dizer que o período vai ser 2πm sobre QB, tá? E o período independe da velocidade, tá? Então, o macete aí tem 2 pimentas no meu quibe. Tá? 2 pimentas sobre o quibe. É um macetezinho. Agora vamos analisar, gente, quando a carga ela é lançada obliquamente, ou seja, não é nem um ângulo de 0, nem um ângulo de 180, nem um de 90. É um ângulo entre 0 e 90, maior que 0 e menor do que 90. Quando isso acontece, o que é que vai acontecer? O que é que vai rolar? A gente vai ter que decompor esse vetor velocidade. Aí a gente vai ter duas componentes. Uma componente que vai ser paralela ao campo e outra componente que vai ser perpendicular ao campo. E aí? O que é que vai acontecer? Bom, a componente que é paralela não sofre nenhum tipo de alteração, nesse caso o VY, né? O VY permanece constante, mas o VX ele vai mudar a sua direção e o seu sentido. Isso vai fazer com que na direção X eu tenha um movimento circular e na direção Y eu tenho um movimento retilíneo uniforme. Quando a gente usa essa combinação, a gente forma um MHU, que é um movimento helicoidal uniforme, né? Um movimento em espiral, tá?
Então, a partícula ela vai escrever essa espiral aí, ó, essa trajetória espiralada, tá bom? Aí é como se fosse uma hélice de helicóptero que está girando, ó, e você põe esse helicóptero para subir, tá? É como se fosse algo desse tipo, um movimento em espiral. Bom, vamos definir aqui agora fluxo do campo magnético. Eu dei essa retomada na força de Lorentz, era algo que eu tinha explicado na aula passada, mas eu achei necessário a gente retomar de onde a gente parou. Vamos falar o que é fluxo magnético, tá? Então, imagine que eu tenho as linhas de indução aí. Linhas de indução magnética. O que são linhas de indução, professor? São linhas imaginárias que representam o campo magnético. Eu não consigo ver o campo magnético, mas eu tenho uma noção do campo magnético, a noção visual do campo magnético, porque eu represento esse campo magnético através dessas linhas de indução, tá? Então, isso que as linhas de indução vão representar. Vou pegar esse plano, tá? Linhas de indução vão estar atravessando esse plano, tá? E aí, o fluxo magnético, do campo magnético, vai ser a quantidade de linhas de indução que vai estar atravessando uma determinada área, tá? Uma determinada superfície. Quantas linhas de indução entram nessa superfície, atravessam essa superfície? Isso vai determinar o fluxo do campo magnético. Quanto mais linha tiver atravessando a superfície, maior o fluxo. Quanto menos linhas, menor o fluxo. Tá? Bom. Olha lá, ó. Número de linhas que atravessam a superfície. Beleza. Então, vetor indução magnética aqui, né? Uma superfície de área A. Indução magnética ali, o campo magnético tem uma intensidade B. Tá? Vamos lembrar que B é a letra que a gente usa para representar campo magnético. Tá? Eu sou por que B para representar campo magnético? Porque, gente, a coisa mais emblemática, quando isso começou a se estudar, coisa mais emblemática associada ao magnetismo era a bússola. Era a bússola. Então, a gente usa a letra B para representar campo magnético, como fazendo uma referência, uma alusão à bússola, tá? Bom, vamos lá, ó. Eu vou pegar um vetor aqui que vai ser perpendicular a essa superfície. Chama esse vetor de vetor normal, tá? Um vetor que é perpendicular ao plano que está sendo atravessado pelas linhas de indução. Bom, esse vetor vai formar com o campo um ângulo θ. E aí a gente vai ter o seguinte, que o fluxo do campo magnético, ou fluxo magnético, simplesmente, ao longo dessa área, vai ser dado pelo produto do campo pela área, tá? Quanto mais próximas forem as linhas, gente, quanto mais juntinhas tiverem, por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Tem essas linhas de indução aqui, ó. E tem essas de cá. 1 e 2. Onde o campo é mais intenso? Em 1 ou em 2, gente? Onde eu tenho um campo magnético mais forte? Na situação número 1 ou na situação número 2? Me digam aí, por favor. Campo magnético mais forte. Em que situação? Na 1 ou na 2? Vocês estão aí, gente? Eu estou aqui? Eu caí? Eu estou dando aula sozinho? Obrigado, Mirela. Na 2. Por que, Mirela? Por que, Mirela? Me diga aí. Pode abrir o microfone e falar, Mirela, para os seus colegas ouvirem. Tem mais linhas de indução na representação. As linhas são mais juntinhas, né? Estão mais próximas. Tem mais linhas de indução, mas estão mais próximas. Então, quando as linhas estiverem mais próximas, o campo é mais forte. Quando as linhas estiverem mais afastadas, o campo será mais fraco, menos intenso. Tá, Mirela? A sacada é exatamente essa aí mesmo, tá? Bom, vamos lá. Oi! Olha o retorno, me ouvindo? Eu faço logo a voz de locutor de festa no interior, na minha cidade.
Santo Antônio de Jesus, oferecimento de Prefeitura Municipal, fazendo a cidade feliz. Colchões Reconflex, tecnologia que faz sonhar. Pessoal, gente, quiser me convidar aí para fazer a abertura do São João na sua cidade, pode me chamar, viu? Que eu faço uma voz de locutor bonita, encorpada, viu? Daquele jeitão. Vamos nessa. Então, vezes o cosseno do ângulo formado entre o vetor normal, a área, e o vetor campo magnético. Então, é assim que a gente vai calcular, é assim que nós calcularemos o fluxo do campo magnético através de uma superfície. É assim que a gente mede fluxo. Tá bom, gente? Ok? De boa? Segue o baile, som. A unidade no sistema internacional, professor, do sistema internacional, o fluxo ele é medido em Weber. Em Weber, tá? É o Weber. E um Weber, ele equivale a 1 Tesla vezes 1 metro quadrado. Tesla vezes metro quadrado, isso é o Weber, tá? Eu posso dizer também que o Tesla, né, de maneira similar, posso dizer que o Tesla é o Weber por metro quadrado, tá? Também podemos fazer essa analogia. Ok, minha turma? Alguma dúvida? Algo a perguntar? Vamos nessa. Galera, vamos fazer uma análise aqui, né? Se eu coloco o plano paralelo às linhas de indução, a área, ela está paralela às linhas de indução. O que é que eu observo quando eu faço isso? Eu observo que o vetor normal, a área, ele fica perpendicular ao campo, forma um ângulo de 90 graus. Ah, professor, se forma esse ângulo de 90 graus, o cosseno de 90 é quanto? O cosseno de 90 é zero. Se o cosseno de 90 é zero, professor, então não vai ter fluxo. Exatamente. Não vai ter fluxo. Então, fluxo vai ser zero. Tá? Fluxo vai ser zero. Agora, se eu colocar a superfície perpendicular às linhas de indução, de modo que o vetor normal fique paralelo ao vetor indução magnética, se eu fizer isso, aí o ângulo formado vai ser o ângulo de zero. E o cosseno de zero é 1. E aí a gente tem um fluxo máximo. Se eu quiser maximizar o fluxo, o que é que eu faço? Eu deixo a superfície perpendicular às linhas de indução, ou seja, o vetor normal à superfície paralelo ao vetor indução magnética, o vetor campo magnético, tá? Aí eu vou ter o fluxo máximo. Se eu quiser que não tenha fluxo, que o fluxo seja zero, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colocar a superfície paralela e vou colocar o vetor perpendicular ao vetor indução magnética. Outra coisa, pessoal, outra coisa importantíssima aqui que eu quero ressaltar para vocês. Se eu quiser variar o fluxo, professor, o que é que eu posso fazer? Se eu quiser variar o fluxo, gente, eu posso girar essa área, posso girar essa superfície. Veja que na medida que eu vou girando essa superfície, eu vou estar variando esse fluxo, tá? Então vamos seguir aqui, tá? Olha lá, ó, fazer isso, ó. Olha o que eu estou fazendo. Estou girando a superfície. Ao girar a superfície, o que é que eu estou fazendo com o fluxo? Eu estou variando o fluxo. Nesse caso aí, pessoal, eu estou variando o fluxo numa senoide ou cossenoide. Vocês sabem como distinguir uma senoide de uma cossenoide, gente? Quem sabe matematicamente aí distinguir... Opa, volta. Quem sabe aí matematicamente distinguir quando é senoide e quando é cossenoide? Alguém sabe? Nesse caso aí do Professor, eu desenho, não me lembro de ter visto esse conteúdo, não. senoide e cossenoide é a função seno de x
e a função cosseno de x, tá, gente? Então, se eu tenho a função se f de x for igual ao seno de x, isso vai dar uma senoide. O gráfico é uma senoide. Que é essa ondulaçãozinha aqui, gente. Olha esse sobe e desce, essa montanha e vale. Se o f de x for o cosseno de x, então o gráfico vai dar uma cossenoide. Qual é a diferença da senoide para a cossenoide? Vai estar no ponto de partida. O que você tem que olhar aqui é o seguinte, ó. Quando o ângulo é zero, ele está partindo do zero ou está partindo do máximo? Hein? Quando o ângulo é zero, está partindo do zero ou está partindo do máximo? Do máximo, não? Do máximo. Então, quem é máximo quando o ângulo é zero? Hein, gente? Quem é máximo quando o ângulo é zero? O seno ou o cosseno? Cri, cri, cri. Gente, é só você pensar quanto é o cosseno de zero. Quanto é o cosseno? Exatamente, Flávia. O que vai ser máximo vai ser o cosseno. Então, nesse caso aqui, ó, esse gráfico aqui é uma cossenoide. Como é que seria, então, professor, a senoide? Mostro para vocês, ó. A senoide, ela seria da seguinte maneira, ó. Oposta à cossenoide, ó. Onde a cossenoide é máxima, a senoide é zero. Onde a cossenoide é zero, a senoide é máxima. Então, a verde aqui, essa verde, seria a senoide. E a vermelha seria a cossenoide, tá? Beleza? Já sabem diferenciar aí, né? Uma senoide de uma cossenoide. Bom, vamos lá, gente, ó. Lei de Lenz. O que é que diz a lei de Lenz? Vamos lá, ó. Imagine que eu tenho um ímã gerando o campo magnético estático. E aí, eu vou pegar uma espira circular metálica, né? Tem cargas, elétrons livres, tem que ser um metal. Metal pode ser ferro magnético, paramagnético, tem que ser um condutor. Pega essa espira, tá? E aí o que é que vai acontecer? O que é que vai rolar? Eu vou simplesmente variar o fluxo do campo magnético nessa espira. Como é que eu posso fazer isso, professor? Eu posso aproximar a espira do ímã ou afastar. Veja aqui nesse movimento, ó. Olha aqui no início. Vamos lá, ó. Vamos olhar aqui no início. Situação inicial. Tem quantas linhas aqui entrando na espira, gente? Quantas linhas de indução entrando na espira? 3. 3, não é? Agora, quando eu aproximo a espira, tem quantas linhas entrando? 9, aí todas estão entrando. Todas estão entrando, são 9, né? Então, observe, na primeira situação eu tinha 3 linhas entrando. Então, o fluxo era de 3 linhas ao longo da área dessa espira. Na segunda situação, eu tenho 9. Então, o fluxo são 9 linhas ao longo da mesma área. Eu variei o fluxo, tá? E a lei de Lenz vai nos dizer o seguinte, pessoal. Sempre que houver variação de fluxo magnético, isso vai acarretar em uma corrente elétrica induzida na espira. Olha que coisa. Eu variando o fluxo desse campo magnético em torno dessa espira, da área dessa espira, eu vou induzir
uma corrente, uma produção de corrente elétrica na espira. Gente, eu estou usando magnetismo para produzir eletricidade. Tem noção do que é isso? Eu estou usando magnetismo para produzir eletricidade. É isso que está acontecendo. Tá? E é isso que a lei de Lenz vai afirmar. Tá? Bom, a corrente, se a corrente está no sentido anti-horário, a gente vai estar vendo o polo norte do ímã, tá? E a ação vai ser sempre de tentar impedir o que causa a variação. Porque a natureza ela tende a permanecer em equilíbrio, tá? Agora, eu afastando a espira, ó, afastando a espira, eu vou ter a corrente girando em sentido horário. E aí a gente vai estar vendo o Polo Sul, tá? Vamos estar vendo o Polo Sul. Bom, essa corrente magnética induzida, que está sendo produzida em virtude da variação do fluxo magnético, essa corrente também vai produzir um campo magnético. Então, eu tenho o campo magnético produzindo uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica vai produzir um campo magnético. A gente vai chamar essa corrente, inclusive, de corrente de deslocamento. Mas vocês não vão precisar saber disso, não, tá? Vamos lá. A gente vai ter um campo resultante, que vai ser o seguinte, ó. Vai ser o campo resultante, ele vai ser a soma vetorial do campo original do ímã, mais o campo produzido pela indução magnética, pela corrente induzida. Só que tem um porém, ó. Esse campo resultante vai ser sempre constante. Então, o que vai rolar é um balanço do campo do ímã com o campo formado pela espira. Né? Se aumenta um, diminui outro, você pode aumentar um, diminui outro. Né? Esse campo vai permanecer, esse campo resultante vai ser constante, de modo que o fluxo produzido pelo campo resultante ele vai ser constante. Não vai ter variação de fluxo pelo campo resultante. Pelo amor de Deus, gente, olha o que eu estou dizendo. O fluxo produzido pelo campo do ímã é constante? Não, eu preciso variar o fluxo para produzir a corrente. Só que quando eu produzo a corrente, eu produzo um campo magnético devido a essa corrente que está circulando na espira, na área. Ao produzir essa corrente, eu vou estar produzindo um campinho magnético. O campo resultante vai ser a combinação vetorial desse campo do ímã com o campo produzido pela corrente, tá? Esse campo resultante ele é constante. Eu posso aumentar um e diminuir o outro. E um vai aumentar e diminuir, o outro vai diminuir na mesma proporção, de modo que haja uma balançazinha entre eles, né? Eles se mantenham constantes. Tá? Olha lá, ó. Quando eu afasto a espira, eu diminuo o fluxo do campo, do ímã e aumento o fluxo do campo produzido pela espira. Em contrapartida, quando eu aproximo, o que é que vai acontecer? Deixa eu botar aqui. Quando eu aproximo, ó lá, ó, o que é que vai rolar? Ó? B vai aumentando e B0 vai diminuindo, tá? Quer dizer, B0 vai aumentando também, só que no sentido oposto. E aí, o que é que vai estar acontecendo? O que vai rolar? A gente vai ter que o campo resultante, a percepção que a gente vai ter vai ser do norte, tá? A gente vai visualizar o polo norte. Bom, esses resultados não são resultados assim muito importantes para as questões que a gente E, vai... professor, Oi. essa lei aí só vale, no caso, para espiras, né?
Não vale para qualquer campo magnético que estiver fluindo ao longo de qualquer área. Não somente espiras, tá? Qualquer que seja a área. Beleza? Tá bom. Ó, e nesse caso aí, ó, eu tenho uma área quadrada. Ó, observe. À medida que eu vou aproximando, ó, fluxo está aumentando, ó, fluxo aumentando. B0, que é o campo produzido pela espira, pela corrente elétrica da espira, tem sentidos opostos, B0 e B. Então, nesse caso, se B está saindo, B0 vai estar entrando no plano aí, ó. Tá? Ó. Ó. Agora, se quando eu começar a sair, ó, o fluxo vai diminuir, ó. Fluxo diminuindo. O que é que vai acontecer? B0 e B vão ter mesmo sentido. Aí o B0 vai estar saindo do plano, ó. Se o B0 está saindo, você está vendo a linha, a perspectiva do norte. E ao longo enquanto ele está dentro do campo magnético, né, você não está tendo variação do fluxo. Tem variação do fluxo, o fluxo é constante. Então não vai ter campo magnético, porque não vai ter corrente induzida, né? Só tem corrente induzida se houver variação do fluxo do campo magnético. Uma questãozinha aí rápida. A figura representa o arame de metal circular imerso em um campo magnético uniforme B, de direção perpendicular ao plano que o contém. Fixamos a extremidade Y do arame e deslocamos o arame e deslocamos a extremidade X no sentido não, no sentido indicado, mantendo o contato. Assim podemos afirmar que no arame. Vamos lá, ó. O que é que a gente fez? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o. Olha lá. Eu estou girando esse arame. Se eu estou girando esse arame, agora sim. Se eu tô girando esse arame, estou girando essa espira. Estou pegando essa espira e girando ao longo desse plano. Aí a letra A ele diz assim, ó, não haverá corrente porque o fluxo magnético do campo magnético não varia. Isso é mentira. Se você está girando a espira, você está mudando aquele ângulozinho formado, gente, entre o plano da espira, o vetor normal e o vetor indução magnética. Se você está variando esse ângulo, vai ter variação de fluxo. Então a letra A está falsa. Surgirá uma corrente induzida no sentido horário, porque o fluxo magnético está aumentando. Bom, nesse caso, a gente não vai ter possibilidade de afirmar isso. Por quê? Porque vai ter horas que o fluxo vai estar aumentando, vai ter horas que o fluxo vai estar diminuindo. Surgirá a corrente induzida no circuito. Deixa eu voltar aqui para B. Surgirá a corrente induzida no sentido horário, porque o fluxo magnético está aumentando. O fluxo magnético aumentando, a corrente que surge, ela surge no sentido anti-horário. Então vai estar falso. Surgirá corrente induzida no sentido horário, porque o fluxo magnético está aumentando. Seria o contrário. Surgirá corrente induzida, porque no sentido horário. Tá, é isso. Surgirá corrente induzida, porque no sentido horário, o fluxo do campo magnético está diminuindo. Também não. E surgirá corrente induzida no sentido anti-horário, porque o fluxo do campo magnético está diminuindo. Então, essa é a alternativa correta, tá?
Mas a animação aí da imagem ficou meio bugada, gente. Teve um bugzinho, tá? Então, letra E é a alternativa correta. Vamos lá. Bom, vimos a lei de Lenz, que fala sobre o que, basicamente? Resumindo a lei de Lenz, que é o que a Enem lhe pergunta, tá? Predominantemente, o Enem vai lhe perguntar sobre essas coisas. Vou resumir aqui a lei de Lenz para vocês. Toda vez que você varia o fluxo de um campo magnético, você produz uma corrente, tá? E essa corrente vai produzir também um campo magnético. É isso que a lei de Lenz vai nos afirmar, tá? É isso que ela vai nos afirmar. Bom, beleza, tranquilidade. E aí, o que é que a gente vai fazer agora? A gente agora vai ver a lei de Faraday. O que é que a lei de Faraday vai dizer? A lei de Faraday vai falar sobre uma força eletromotriz que é produzida toda vez que você varia. Quanto mais rápido você varia o fluxo do campo magnético. Quanto maior a rapidez com que você está variando o fluxo do campo magnético, maior é a força eletromotriz que vai ser induzida, tá? Que vai estar sendo produzida. O que é força eletromotriz, professor? DDP. Vai ser essa lei que vai dar possibilidade à criação e geração de energia, tá? Então, a variação a força eletromotriz induzida, produzida, ela vai ser igual à variação, à rapidez com que o fluxo magnético varia. E esse menos aí, professor, é para quê? Para que serve esse menos? Esse menos ele está aí para satisfazer, atender a lei de Lenz. É aquela jogada do campo magnético produzido pela espira, ele está se opondo ou está a favor do campo magnético original do ímã. E isso vai ter relação com com esse sinal, tá? Ô, professor, me explica uma coisa. O que é isso de rapidez de variar o fluxo? Vou lhe mostrar aqui agora. Ó. Observe aqui. Tá vendo? Tá vendo a tela do celular? Eu estou girando a tela do celular aqui. Imagine que a tela do celular seja um espira. Estou variando o fluxo de um campo magnético que está passando aqui. Agora, se eu girar assim rápido, eu estou variando esse fluxo bem rápido. Então, isso é o que ele quer dizer com rapidez, que o fluxo varia. Tá? Quão rápido que você está variando esse fluxo? É isso que a gente quer dizer. Tá? Ei, professor, Oi. no caso, você também havia dito que na outra lei lá, de Lenz, por conta que tem a indução da corrente, também gera energia, né? Isso. 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 Vai produzir energia elétrica. A lei de Lenz e a lei de Faraday, elas são leis correlacionadas. Não existe a lei de Lenz e a lei de Faraday. Na realidade, a gente vê em alguns livros, eles tratam até como lei de Lenz barra Faraday, porque eles juntam as duas leis. Então, apresentam elas como se fossem coisas separadas, que estão correlacionadas. Tá? Aí você vai pensar no seguinte, foi Mirella que perguntou? Sim. Mirella, aí você vai pensar no seguinte, ó. Imagine o seguinte, imagine uma queda d'água, você vai ter nessa queda d'água uma turbina. Vai acontecer isso. Você vai ter uma queda d'água, e você pega e coloca uma turbina, uma hélicezinha. E aqui, ó, Mirella, você tem a água passando, certo? Correto? O que é que essa Sim. água vai fazer? Vai fazer, Mover as pazinhas. vai mover as partes da turbina. Você concorda comigo que quanto mais rápida tiver essa água, mais rápido vai girar essa turbina? Sim. Aí o que é que vai rolar? Olha a mágica, viu, Mirella?
você vai ter aqui, ó, acoplado ao eixo dessa turbina, uma espira. Geralmente uma bobina, tá? Uma bobina. O que é que vai acontecer com essa bobina? Essa bobina vai girar também na mesma rapidez com que a hélice está girando. Só que essa bobina, que é um condutor metálico girando, ela vai estar fazendo com que o campo magnético do ímã permanente que tem aí varie o fluxo. E quanto mais rápido esse fluxo varia, mais DDP eu produzo, ó, mais voltagem. E mais eletricidade, consequentemente. Ficou claro? Entendi. É isso que o Enem vai perguntar para você. Se você entende esse processo. A maioria das questões são nesse sentido. Tá bom? Bom, olha aqui, ó. Observe aqui, ó. Se o condutor entra assim, ó, o vetor velocidade está paralelo aqui, ó. Ele não está cortando as linhas de indução. Não está serrando a linha de indução. Para você variar, produzir essa força eletromotriz, o condutor tem que entrar ceifando essa linha de indução. A gente tiver uma perspectiva de cima, é como se estivesse acontecendo isso aqui, ó. Ele está varrendo as linhas de indução, tá? Aí você vai ter uma variação no fluxo do campo magnético, tá? Isso vai produzir essa força eletromotriz, tá? Quanto mais rápido você fizer isso, maior essa força eletromotriz induzida, tá? Essa força eletromotriz induzida vai ser dada pelo produto do campo, pelo comprimento ali do condutor, pela velocidade, tá? A gente pode determinar essa força eletromotriz induzida também dessa forma. O professor, quer campo vezes o comprimento vezes a velocidade, professor? Se você parar para analisar, é como se a gente estivesse fazendo o seguinte, ó. Quem vai ser a velocidade? A velocidade vai ser essa distânciazinha aqui, D, que ele vai estar percorrendo, né, dividido pelo intervalo de tempo. Então, se você parar para analisar, o que você vai ter aqui é que o epsilon é igual ao campo vezes o comprimento vezes D sobre o intervalo de tempo. Se você parar para analisar, esse comprimento vezes D, isso é área. E campo vezes área, né, isso aqui na realidade é a variação da área. E campo vezes variação da área, isso é a variação do fluxo. Então, epsilon é igual à variação do fluxo dividido pelo intervalo do tempo. Por isso que fica assim. Essa fórmula, você pode multiplicar o campo pelo comprimento pela velocidade. A gente vai ter um equilíbrio ali também entre a força elétrica e a força magnética, tá? Bom, a gente produz também uma corrente chamada de corrente alternada, e isso é o princípio do transformador de energia. Vou ter que dar uma frisada nisso aqui. É o seguinte, calma. Ó, o que é que acontece no transformador de energia, tá? O que é que acontece no transformador de energia? Você vai entrar com uma tensão de um lado, no chamado primário, e você vai sair com outra tensão no chamado secundário. E essa tensão, ela depende da diferença do número de
espiras, tá? Ela depende da diferença do número de espiras numa bobina. Meu Deus do céu, eu não sei por que esse slide, gente, tá... Que bug é esse nesse slide? Ele tá com nessa vibe aqui. Desativar esse. Pronto. Pronto. Vamos lá. Olha lá. O que é que vai acontecer? Eu consigo. Basicamente, o que vocês vão ter que saber aqui é o seguinte. Eu consigo entrar com uma DDP no primário e obter uma outra DDP no secundário, tá? E essa DDP vai ser proporcional ao número de espiras. Então, por exemplo, ó, se eu tenho uma maior DDP, nesse caso aqui, ó, o 1 é maior do que o 2. Então, esse transformador aqui ele vai estar agindo da seguinte maneira. É um transformador redutor de tensão. Eu estou entrando com a DDP maior e quero sair com a DDP menor. Como é que eu sei disso, professor? Pelo número de espiras. Pelo número de espiras, tá? O transformador que tem uma quantidade maior de espiras vai ser o de maior DDP. O que tem uma quantidade menor de espiras vai ser o de menor DDP. E a gente vai determinar essa DDP em função disso, tá? Então, eu posso ter um transformador que aumenta a tensão ou que diminui. Por exemplo, você está num lugar que a rede é 220, só que você comprou um aparelho que é 110. O que é que você quer fazer? Você quer aumentar ou quer reduzir a tensão? Você quer reduzir a tensão, né? A rede é 220, seu aparelho é 110. Então, você vai ter um transformador redutor de tensão. Mas eu estou num lugar que a rede é 110, só que meu aparelho é 220. Então, você vai usar o transformador que vai ampliar a tensão. Então, você vai ter que, do lado que eu amplio a tensão, eu tenho um número de espiras maior. Do lado que eu diminuo a tensão, eu tenho um número de espiras menor. Isso de filtro de velocidade, a gente não vai trabalhar aqui, não. A gente vai meter mão aqui agora na nossa lista. Vocês continuam vendo minha tela? Sim. Vamos ver isso agora nas questões, tá? Tem que ler direitinho, com atenção. Resolver tudo certo. Se vocês olharem, gente, o que caiu de magnetismo até aqui, predominantemente conceitual, predominantemente teórico, tá? Então, nossas questões aqui são predominantemente o quê? Conceituais, teóricas. Ó, meu amor, não fique triste. Olha lá, ó. Questão número 1. Vamos ler o comando e buscar a alternativa correta conforme a leitura desse comando. Tá? Olha lá, ó. Há vários tipos de tratamentos de doenças cerebrais que requerem a estimulação de partes do cérebro por correntes elétricas. Os eletrodos são introduzidos no cérebro para gerar pequenas correntes em áreas específicas. Para se eliminar a necessidade de introduzir eletrodos no cérebro, uma alternativa é usar bobinas que, colocadas fora da cabeça, sejam capazes de induzir correntes elétricas no tecido cerebral. Para que o tratamento de patologias cerebrais com bobinas seja realizado satisfatoriamente, é necessário que... Então, eu vou usar...
eu vou usar bobinas, né? Vou usar bobinas. Vamos lá. Vou usar essas bobinas para induzir corrente elétrica no cérebro, né? Na nossa rede neural, para evitar inserir eletrodo dentro da cabeça da pessoa. Então, para que o tratamento de patologias cerebrais com bobinas seja realizado satisfatoriamente, é necessário o quê? Letra A. Haja um grande número de espiras nas bobinas, o que diminui a voltagem induzida. É isso que acontece, gente? Se eu aumento o número de espiras, diminui a voltagem ou aumenta? Eles são proporcionais. Proporcionais, né? Então, tá falso. B. O campo magnético criado pelas bobinas seja constante, de forma a haver indução eletromagnética. Como é que eu vou produzir corrente elétrica induzida com campo constante, gente? O campo não pode ser constante, o campo tem que ser variável. Então, é verdadeiro ou falso? Hein? Falso. Falso, né? C. Se observe que a intensidade das correntes induzidas depende da intensidade da corrente nas bobinas. Exatamente. Se eu tenho uma corrente maior na bobina, significa dizer que eu vou ter uma maior corrente induzida no cérebro. Então, para controlar a corrente que eu vou produzir no cérebro, que eu vou manter a mesma bobina, eu tenho que controlar a corrente que é produzida na bobina. Tá? Letra D. A corrente nas bobinas seja contínua, para que o campo magnético possa ser de grande intensidade. Se a corrente for contínua, você não vai produzir campo magnético. Tem que ser uma corrente na bobina, tem que ser alternada. O campo magnético dirija a corrente elétrica das bobinas para dentro do cérebro. Vai sair corrente da bobina para o cérebro, né, gente? O que a gente vai fazer é induzir a corrente no cérebro, mas você não vai passar corrente de um lugar para o outro, né? Também porque não está rolando o contato para isso, né? Uma questão de condução. Então vamos lá. Questão 1 aí, resposta correta é a letra C. Vamos lá, 2. Vamos dar uma olhada aqui na 2, no comando da 2. O princípio de funcionamento desse equipamento é explicado pelo fato de que, vamos ver qual é o equipamento. Ó. Os dínamos são geradores de energia elétrica utilizados em bicicletas para acender uma pequena lâmpada. Para isso, é necessário que a parte móvel esteja em contato com o pneu da bicicleta e, quando ela entra em movimento, é gerada energia elétrica para acender a lâmpada. Dentro desse gerador encontra-se um ímã e uma bobina. Ó, um ímã e uma bobina dentro do gerador. Qual é o princípio, gente? Corrente elétrica no circuito fechado gera um campo magnético nessa região? Não, né? Bobina imersa no campo magnético em circuito fechado gera uma corrente elétrica? Não. Bobina em atrito com o campo magnético. Meu Deus do céu. Bobina em atrito com o campo magnético. Você lê um negócio desse aí, você se desespera. Né? Atrito com algo que enfim, não tem matéria, né, para atritar. D. Corrente elétrica é gerada em circuito fechado por causa da presença de um campo magnético. Não basta ter campo magnético para produzir corrente. Não basta ter corrente para produzir campo magnético. Você tem que ter campo magnético variável no tempo para produzir corrente. Tem que ter corrente alternada para produzir campo magnético. Então, o que vai acontecer? Letra E. Corrente elétrica é gerada no circuito fechado quando a variação do campo magnético, o campo magnético está variando através da variação do seu fluxo. Essa variação é o que está produzindo a corrente elétrica. Ponto, acabou. Letra E. Você sempre vai associar com variação. O que tiver
induzindo a ideia de perenidade, esqueça. Esqueça, tá bom? 3. Bem parecida, né? Não é a mesma questão, não. Não é a mesma questão, não. É bem parecida, mas não é igual. Uma foi no Enem segunda aplicação, se eu não me engano, e a outra foi no Enem regular, ó. Bem parecida. Ó. Aliás, é a mesma questão, só tá faltando a imagem. Então, 3 ficou repetida. Ó. É... Eu vou lá, vou logo pro comando. Vamos identificar aqui o comando. Com o uso dessas cordas, o amplificador ligado ao instrumento não emitia mais som, porque a corda de nylon. Vamos lá, ó. O manual de funcionamento de um captador de guitarra elétrica apresenta o seguinte texto: esse captador comum consiste de uma bobina, fios condutores enrolados em torno de um ímã permanente. O campo magnético do ímã induz o ordenamento dos polos magnéticos na corda da guitarra. O ordenamento dos polos do campo magnético na corda da guitarra. Significa dizer que a guitarra tem que ser um material condutor ou material isolante, gente? Condutor isolante, pessoal. Vocês estão aí, gente? Isolante, obrigado. Isolante, Júlia? Para ter campo magnético, para que eu consiga produzir isso aí que ele falou, ó. Vou ler de novo. Esse captador comum consiste de uma bobina, fios condutores enrolados em torno de um ímã permanente. O campo magnético do ímã induz o ordenamento dos polos magnéticos na corda da guitarra, que está próxima a ele. Assim, quando a corda é tocada, as oscilações produzem variações com o mesmo padrão no fluxo magnético que atravessa a bobina. E se induz uma corrente elétrica na bobina, que é transmitida até o amplificador e daí para o alto-falante. Observem, observem. Quando eu troco a corda de nylon, de aço pela corda de nylon, eu vou produzir esse efeito magnético. Vou produzir esse efeito magnético, gente. Vou, gente. Dificulta a indução, exatamente. Dificulta a indução. Dificulta não, impossibilita, né? Porque o material tem que ser condutor. Tem que ser um material condutor, tá? Então vamos lá. Não é meu percurso. Vamos lá para as alternativas. Com o uso dessas cordas, o amplificador ligado ao instrumento não emitia mais som porque a corda de nylon isola a passagem de corrente elétrica da bobina para o alto-falante. Varia seu comprimento mais intensamente do que ocorre com o aço. Apresenta uma magnetização desprezível sob a ação do ímã permanente. Induz correntes elétricas. Veja bem, ó. Isola a passagem de corrente elétrica da bobina para o alto-falante. Gente, a corrente elétrica na bobina, ela é induzida. A bobina continua sendo de um material condutor. Então, a corda de nylon não vai influenciar em nada na bobina. Você pode ser seduzido a marcar essa alternativa aí, mas tome cuidado. Por quê? Porque quem é isolante é a corda de nylon, não é a bobina. O que você mudou foi a corda, não foi a bobina, tá? Pega a visão. Então, essa letra A tá falsa. B tá falsa também.
C, apresenta uma magnetização desprezível. Por quê? Porque ela é de nylon, não é de material condutor, sob a ação do ímã permanente. Você não magnetiza a corrente de nylon, como você magnetiza a corda de aço, tá? C, D, induz correntes elétricas na bobina mais intensas que a capacidade do capacitor do captador? Não, né, gente? Oscila com uma frequência menor do que a que pode ser percebida pelo captador? Também não. Então, alternativa correta, letra C. Essa é boinha. Essa questãozinha de continha vai fazer aqui. Eu quero que vocês olhem bem o nível dessas questões, tá? Peguem a visão no nível dessas questões, tá? Bom, eu quero saber o quê? Eu quero saber. Essa questão aqui, gente, inclusive entrou no rol aqui de uma das questões mais difíceis que eu já vi cair numa prova do Enem regular. Viu? Você entender aí essa questão não é trivial. Eu quero a intensidade do campo magnético para que o dispositivo funcione corretamente. Então, o que eu quero é isso. Então, já vou anotar logo aqui, ó. O que a gente quer é o valor de B. Quem é esse campo magnético? Esse é o nosso objetivo, tá? Dessa questão. Qual o valor de B para que o dispositivo funcione corretamente? Desenvolve-se um dispositivo para abrir automaticamente uma porta, no qual um botão, quando acionado, faz com que uma corrente elétrica I de 6 amperes percorra uma barra condutora de comprimento L igual a 5 centímetros, cujo ponto médio está preso a uma mola de constante K igual a 5,5 vezes 10 a menos 2 newton por centímetro. Sistema mola condutor está imerso em um campo magnético uniforme perpendicular ao plano. Está entrando aí o campo, ó. Tá entrando, tá? Você tem campo entrando, ó. A velocidade vai estar sendo associada ao quê, professor? Você tem campo entrando, a velocidade é para onde está indo a carga está indo para onde está a corrente. Então, polegar para cima, ó. Então, campo entrando, carga, a velocidade da carga para cima, ó. Força magnética vai estar para a sua esquerda, tá? Quando acionado, o botão, a barra sairá da posição de equilíbrio a uma velocidade de 5 metros por segundo e atingirá a catraca em 6 milissegundos, abrindo a porta. Eu quero saber quanto vale esse campo magnético para que isso funcione, gente. Não é uma coisa simples, não é uma coisa trivial, tá? Por quê, professor? Essa força elástica, ela vai estar variando, né? Ela vai estar variando. E professor, Oi, diga. no geral, assim, essas questões de eletromagnetismo, São assim, mais teóricas. de cálculo, sim, mas por exemplo, essa aí mesmo, que tem um cálculozinho, ela está até aí bem baixa, né? Isso. Tem até R baixo. Até R baixo. Basicamente, o que a gente vai fazer é dizer que a força resultante ela é zero, força resultante é zero, e que força resultante é zero, e que a força magnética ela está equilibrando a força elétrica, a força elástica. Vamos fazer isso aqui. Então, força resultante é igual a zero, ou seja, isso vai implicar dizer que a força elástica, a força magnética, ela equilibra a força elétrica.
Só que o problema não dá. A gente sabe que a força magnética. Vou demonstrar outra fórmula aqui para vocês, tá, gente? Força magnética é carga vezes velocidade vezes o campo, tá certo? Bom, vamos lembrar que essa velocidade aí que ele dá não é a velocidade da carga. E essa velocidade da fórmula aqui é a velocidade da carga, tá? Então não é a mesma velocidade que a gente está falando aqui. Eu vou dizer o seguinte, ó. Velocidade é distância sobre tempo. A gente vai ter que a força magnética vai ser igual a carga vezes. Agora aqui, gente, ó. Que distância vai ser percorrida por essas cargas? Física é uma coisa curiosa. A distância que vai ser percorrida pela carga vai ser onde a corrente está passando. A corrente sai daqui de baixo, onde eu vou marcar o X, chega até aqui em cima. Então, a distância que ela vai percorrer vai ser o tamanho desse fio aqui, desse arame. A gente vai ter o quê? Ter carga vezes a velocidade. A velocidade vai ser distância, o comprimento, sobre intervalo de tempo, vezes o campo. Bom, carga dividido pelo intervalo de tempo, isso é corrente. Isso é corrente elétrica. Então, a gente pode dizer que a força magnética é igual ao campo vezes a corrente vezes o comprimento do condutor. Chama de Bill. Vezes o seno também, viu, gente? Vezes o seno do ângulo. Mesma coisa, tem o seno aqui. Só que aqui, como o campo é perpendicular à corrente, seno é de 90, seno de 90 é 1. Então, a força magnética vai ser isso. Vamos lá. Então, vamos dizer que força magnética, que é o campo, vezes a corrente, vezes o comprimento, é igual a força elástica, vai ser a constante elástica da mola vezes a deformação x. Eu quero o campo, né? Quero o campo. Beleza, professor. Tenho que saber quanto é esse x. X é a deformação da mola. Só que o x vai ser a distância que a mola percorre. E a distância que a mola percorre vai ser a velocidade com que essa plaquinha ela se desloca aqui com essa, vai ser essa velocidade, vezes o intervalo de tempo que ele gasta. Então, a velocidade ele diz que é 5 metros por segundo. O intervalo de tempo ele diz que é 6 milissegundos. 6 vezes 10 a menos 3 segundos. Então, esse x vai ser igual a 6 vezes 5, 30. Fica 3 vezes 10 a menos 2 metros. Então, achamos o x. Vou transformar para centímetro. Vai ser 3 centímetros. Isso aqui é 3 centímetros. Então, vamos lá. O campo vezes a carga, que é a corrente, perdão, que é 6, vezes o comprimento, que é 5 centímetros, é igual ao K. Porque eu deixei tudo em centímetro, professor. Constante está em centímetro, o comprimento aqui está em centímetro. Achei melhor deixar tudo em centímetro. Ser 5 vezes 10 a menos 2, vezes o x, que é quanto? 3 centímetros. Então, vamos ter aqui o seguinte, ó. 30b é igual a 15 vezes 10 a menos 2. 30b, né? Isso é 3 vezes 10 elevado a 1, vezes b. Isso é igual a 15 vezes 10 elevado a menos 2. Então, b vai ser igual a 15 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 3 vezes 10 elevado a 1. 15 dividido por 3 dá 5, vezes 10 elevado a 10 a menos 2 dividido por 10 elevado a 1, 10 a menos 3. Que a unidade disso aqui é Tesla ou Weber por metro quadrado. Weber é VB, tá, gente? Você deixa ali só o W, se deixa só o W, não boto o WB, aí eu tô cometendo um equívoco. Então, é que eu errei alguma anotação científica aí. Ô, Jesus Cristo amado. Onde foi que eu errei, meu Deus? Por metro, pá. 30. 6 ali é o quê? 5, 6 mili.
6 vezes 10 a menos 3. Tá certo. Onde foi que eu errei, Jesus? No cálculo do x ali em verdinho, o senhor tinha colocado era constante? Elevou o 10 a menos 3 ali é o quê? O x tá certo. 3 vezes 10 a menos. O b ali é o quê? É 6 vezes o 5. Ah, não, mas tinha que deixar 6 vezes 5 mesmo. Tá certo. 5 centímetros. Cinco vezes 10 a menos 2, 30. Ah, rapaz. Não. Tá errado, tem erro não. Que dá 15 mesmo, né? Esse 3 aqui é o quê? É o 3 centímetros. Passei para centímetros, tá certo. 10 a menos 2 é centímetro mesmo. 3 vezes 10 a menos 2. Vou passar tudo para metro aqui para ver se o erro tá nisso. Acredito que na ordem de grandeza aqui que eu errei alguma coisa aqui. Vamos lá. Vamos transformar. Então, campo é o que eu quero saber. É a corrente, que eu vou chamar de 6 amperes. Comprimento é 5 centímetros, que é 5 vezes 10 a menos 2. Isso é igual a o K, que vai ser 5 vezes 10 é Newton por centímetro. 5 vezes 10 a menos 2 vezes o X, que é 3 centímetros. Vou deixar aqui assim, porque a ordem de grandeza aqui vai cancelar. Então, aqui vai ficar, o B vai ficar 3 vezes 10. Ah, foi isso mesmo. Vai ficar 3 vezes 10 a menos 1. B, isso é igual a 15 vezes 10 a menos 2. Isso mesmo. Tinha que converter de um lado e não converter do outro. O B vai ser igual a 15 vezes 10 a menos 2, dividido por 3 vezes 10 a menos 1. 15 dividido por 3, 5. 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 1 dá 10 elevado a 1 Tesla. Ou Weber por metro quadrado. Gente, letra A, né? Letra A. Letra A. Essa foi a questão mais difícil aí que poderia cair, que eu já vi aqui desse assunto. Mais dificilzinho. Aqui, puro suco do que eu falei para vocês, né? Que eu mostrei para vocês nos slides, né? Eu quero que vocês tentem fazer essas questões, gente. Quero que vocês metam mão para resolver essas questões. Tentem fazer essas questões. Na sexta-feira a gente vai ter outra aula. Essa sexta-feira agora vai ter, tá? Onde a gente eu vou pegar questões de diferentes vestibulares, diferentes aplicações, para poder resolver. Vocês vão ver que, por exemplo, essa questão 6 aí, você vai revisitar os slides, mas por lógica também, né? Se nessa configuração eu produzo essa corrente nesse sentido, o que é que eu posso fazer para produzir a mesma corrente no mesmo sentido? Então, o que é que eu posso fazer? Inverter a polaridade do ímã,
inverter o sentido de propagação da espira. O que é que eu posso fazer para conseguir isso? Quais são as possibilidades para ter a corrente no mesmo sentido? Você vai ter que analisar direitinho, tá? Mas se vocês olharem para essa lista, é uma lista que a gente teve ali, ó, fizemos 6 questões para uma ser de cálculo. Quer dizer, 5 questões para uma ser de cálculo. Ó, tenho mais, ó. Que a próxima que vai ser de cálculo. Estão vendo que não é focar no cálculo. Vai ser essa aqui, ó. Da ENEM 2019. Outra de cálculo. E aí, se eu não me engano, acabou a de cálculo. Tem mais nenhuma. Ó. Mais nenhuma. Mais nenhuma. Acabaram as questões de cálculo. Então, de 2009 para cá, magnetismo, quando caiu, foi predominantemente o quê, gente? Predominantemente conceitual, tá? Conceitual. Então, foca nos conceitos, tá? Se apropria desses conceitos. Beleza? Alguma pergunta? Uma pergunta? Algo a declarar? Sim? Não? Tanto faz? Então vamos nessa, viu? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Boa noite a todos. E até a próxima. Façam essas questões. Qualquer dúvida, manda para mim no privado. Se quiser algum assunto em especial para a aula de sexta, pode falar também, viu? Beleza? Manda mensagem para mim se quiser algum assunto especial. Beleza? Tranquilo? Valeu, galera. Valeu. Pode mandar para mim que eu faço a aula do assunto especial que vocês quiserem também, tá? Na aula de sexta. Essa é uma aula mais livre. Eu vou fazer, eu vou ter uma coisa em mente para resolver, mas se alguém mandar uma mensagem, ô professor, dá para falar um pouquinho sobre tal assunto e tal, a gente fala também sem problemas, tá bom? De boa? Valeu, gente. Tchau, tchau, viu? Tamo junto. Até a próxima. Boa noite.